Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você chegou agora, fique à vontade. A minha missão é te ajudar a fazer cada vez mais viagens e realizar os seus sonhos. E se você já é daqui, seja muito bem-vindo de volta. O vídeo de hoje é para explicar um pouco sobre o que foi necessário para que eu pudesse fazer o meu intercâmbio de 30 a mais. Para quem não sabe, o ano passado eu me casei e ao invés de fazer aquela lua de mel, aquela coisa incrível, romântica e super tradicional, eu e meu marido resolvemos fazer algo diferente. Todo o dinheiro que a gente tinha destinado para nossa lua de mel, a gente investiu no nosso intercâmbio de 30 a mais. Eu já havia feito o intercâmbio para aprender o espanhol, fiquei no Chile durante 6 meses e sempre tive o sonho de fazer um intercâmbio para aprender o idioma inglês. Nós dois estudamos inglês há muitos anos, mas a gente nunca tinha saído do país para aprender. Então foi uma oportunidade que a gente viu de conseguir fazer juntos, porque os astros precisavam se alinhar. A gente tinha que ter férias, a gente tinha que ter dinheiro, a gente tinha que ter, enfim, uma série de coisas para que tudo desse certo. Eu quero contar para vocês o que foi necessário. Eu separei aqui 4 informações principais. A primeira delas é a documentação, tudo que é necessário da parte burocrática para você fazer o intercâmbio, que vai variar bastante, eu vou explicar para vocês. A segunda é crucial, que é a parte financeira. A terceira é o planejamento no geral, tanto pré, durante e o pós-intercâmbio. E a quarta, você fica até a final, porque pra mim é realmente o que vai fazer você fazer o seu intercâmbio 30 a mais. Roda a vinheta. Esse é mais um vídeo da série de vídeos que eu tenho gravado sobre como foi o meu intercâmbio de 30 anos. A primeira delas é a documentação. É por ela que você precisa começar o seu intercâmbio. Mas sem saber para onde você quer ir, não tem como saber qual é a documentação necessária. Então a primeira coisa que você precisa fazer é pensar na documentação, mas para isso decidir para onde vai. A minha dica aqui é, primeiro decida qual é o destino, ainda que seja 3 opções. Então vamos supor, a gente estava com a dúvida em fazer na Austrália, Estados Unidos e o outro era Canadá, se eu não me engano. E aí para esses 3 destinos precisaria de um visto. O mais demorado e o mais trabalhoso era o dos Estados Unidos e a gente já tinha. Então caso você não tenha, é por aí que você precisa começar. Dá entrada no visto. Quero fazer meu intercâmbio 30 a mais em algum momento. Acessa hoje o site, se você não tem o visto. Acessa hoje o site necessário, faz a solicitação, cadastra, comece o processo. É a primeira coisa. E aí, ainda que não seja os Estados Unidos a sua decisão final, você já iniciou, você já começou e é um momento que você vai viajar pra lá. Não tem problema não. Não vai ser desperdiçado e eu tô aqui pra te ajudar a ir pra lá dos Estados Unidos. Então, é isso. Então, a documentação. Primeira coisa, visto. É a primeira coisa de tudo. E depois, quais são as exigências do país? Precisa comprovar alguma renda? Precisa comprovar algum volume financeiro que você tenha como garantia para você se sustentar nesse destino? Então é entender esses pormenores. No nosso caso foi Estados Unidos, então era o visto, não precisava comprovar valor financeiro nem nada. E a gente tinha 2 opções. A primeira delas era ir diretamente buscar nós mesmos escolas possíveis nos Estados Unidos e moradias possíveis por conta. Então a gente até fez algumas pesquisas. Eu mesma há muitos anos já tinha pensado, já tinha uma ideia de como e por onde pesquisar. Então pesquisamos escolas, as mais tradicionais, as locais, e a gente entendeu que o melhor caminho era contratar uma agência. Isso não é publi, isso não é patrocinado, não é nada, é a minha experiência real. Então a gente procurou a STB, a mais perto da nossa casa que tinha, e a gente foi até lá. Tiramos absolutamente todas as dúvidas, todas. A Dani que nos atendeu lá na unidade de Santana, em São Paulo, foi incrível, a gente tirou todas as dúvidas e aí por ela ficou tudo muito mais fácil. Então, a gente já tinha o visto, já tinha o passaporte válido, facilitou bastante. Pela escola, te dá muito mais segurança para diversas coisas. Um dos maiores medos do Caio não era o meu maior medo era outro, o dele era passar pela imigração.
quando a gente chegou até a escola passou todas as instruções, explicou qual era o discurso que a gente poderia usar caso a gente tivesse uma entrevista um pouco mais minuciosa, deu para ele uma garantia que ele estava precisando. Então, pela agência foi uma coisa mais tranquila. Resumindo, para os Estados Unidos, o que a gente precisou foi: a primeira coisa é o passaporte válido, com validade superior a 6 meses da data de embarque. Então, se você embarca em janeiro, o passaporte precisa ser válido de junho, julho para frente. Menos que isso, você não vai embarcar. Isso é uma regra universal para qualquer lugar. A segunda coisa era o visto do país. Então, nos Estados Unidos, a gente precisava do visto, que nós já tínhamos, então se você não tem que correr atrás. O terceiro é toda a documentação de estudo. Matrícula da escola, reserva no hotel onde você vai ficar, tudo que puder comprovar o que você está indo fazer. No nosso caso eram 3 semanas, mas os nossos colegas de classe, que vieram da Colômbia, da Espanha, Suíça, Nova Zelândia, tinha gente de diversos lugares e cada um num tempo diferente. Nós ficamos 3 semanas, mas tinha gente, esse colega mesmo da Colômbia, ele foi embora 4 meses depois que a gente foi. É muito tempo. Então você precisa comprovar o que você está indo fazer lá e comprovar suas reservas, onde você vai ficar, o endereço. Pode ser casa de família, pode ser moradia estudantil, enfim. A gente, depois dos 30, nós queremos fazer o quê? Conforto. Queremos nosso aconchego. E a gente pesquisou muito hotéis pra ficar. E por fim a gente entendeu que o hotel era muito mais caro do que ficar numa... não uma república, mas uma moradia estudantil. E a gente optou pela moradia estudantil proposto pela agência, a STB, onde a gente tinha um quarto para 2 pessoas, que tinham 2 camas. Supostamente seriam 2 pessoas dormindo, mas era um casal. Então a gente usou uma cama para as malas e a outra cama a gente dormiu. Era um lugar privado, um banheiro só pra gente, televisão, geladeira, um micro-ondas, aquelas garrafas térmicas para esquentar café. A agência ajuda em tudo isso, vai facilitar muito, caso você esteja aí na dúvida se faz por conta ou não. A agência é o caminho. Então essa é a documentação: passaporte, visto e toda a documentação que vai comprovar o que você está fazendo lá. É muito simples, muito simples. A segunda coisa é a parte financeira. Meus amigos, não é barato fazer intercâmbio em qualquer lugar. Um dos países mais baratos que eu já pesquisei há muito tempo, Malta é um dos países mais em conta e com um clima muito mais parecido com o nosso. Agora, Londres, Canadá, Estados Unidos, Austrália, é caro, é bem caro. Pra você ter uma ideia, a estadia nos Estados Unidos, lá em Nova York, onde a gente ficou, em Manhattan, a gente ficou bem em Manhattan, custou 20 mil reais pra 3 semanas. É bem caro. Mais a escola, que custou, se eu não estou enganada, 8 mil cada um. Então assim, vai somando, mais alimentação, mais transporte, mais o avião. O avião a gente comprou com milhas, claro. Não podia ser diferente. Então já deu uma boa economizada, porque eu já estava acumulando. Há muito tempo eu dediquei os meus esforços, só os meus gastos, Camila, sem contar os gastos do Caio, pra conseguir comprar a nossa passagem. A minha vontade era ter comprado executiva, mas eu não consegui acumular o suficiente. Então eu acumulei o suficiente pra comprar a nossa ida e a nossa volta. Então desde quando a gente pensou em falar, vamos casar? 1 ano e meio, 2... eu consegui acumular, então é possível. E eu não gastei nada a mais por isso, só o que eu já estava gastando. Então a parte financeira é algo que você precisa planejar. Não dá pra meter o louco e resolver ir amanhã e... Não, você vai se estrupiar, vai fazer dívida, isso não é o caminho, tá? Planejamento em geral, a terceira coisa mais importante na minha percepção. Férias, logística da casa, quem vai ficar com... se você tiver pet e quiser levar, maravilhoso, mas saiba que você vai ter agendas de estudo, que o objetivo do intercâmbio é você se entregar, viver, tá na rua, falar com as pessoas, ir saindo, ir restaurante, pra festa, conhecer pessoas, é trocar, interagir. Levar pet não é um caminho saudável, porque o pet vai acabar ficando sozinho a maior parte do tempo. Então é entender com quem vai ficar seu pet, quem vai molhar suas plantas. As suas contas do mês, elas não vão parar.
Então você precisa saber que além de gastar o dinheiro para você ir para o intercâmbio, a sua conta vai continuar. O seu consumo ali pode ter sido baixo ou zero, mas as coisas estão acontecendo na sua casa. Você precisa orquestrar isso muito bem. Então esse dinheiro também reservado para manter a sua casa aqui no Brasil, ele precisa ser considerado. Então, para mim isso entra no planejamento geral. Além de coisas mais simples, tipo carro, quem vai ligar o carro? Porque seu carro vai ficar desligado por um tempo. Dá para alugar ele para alguém, dá para fazer sua casa de Airbnb, por exemplo, que era uma coisa que a gente considerou. Então podia ficar 3 semanas, vamos fazer um Airbnb. A gente fez um Airbnb para nossa família, então a nossa família veio para cá, veio para São Paulo, ficou aqui. A gente deixou assim o mais aberto possível para que a nossa casa se mantesse aqui enquanto a gente não estivesse e a gente ficasse tranquilo lá. Então todo esse planejamento geral de tempo, coisas que ficam aqui, precisa ser considerado, tá? E por fim, o quarto e último, que pra mim é o que vai impulsionar e vai fazer a diferença, é a sua real vontade de fazer esse intercâmbio. Você precisa querer de verdade, genuinamente, sair da tua casa depois dos 30 anos, sair do conforto do teu lar e ir pra outro país pra virar um estudante. Você vai sentar na cadeira e se tornar um estudante do lado de pessoas que sabem igual, menos ou mais que você. Então assim, é uma zona de esforço e de desconforto muito grande, muito grande. Então você precisa realmente querer fazer isso. Pra mim era um sonho e virou o sonho do Caio, ainda bem, e deu tudo certo. Mas você precisa ter muita vontade de fazer, porque exige dinheiro, exige planejamento, tempo, tudo isso que eu já falei. E mais ainda o dia a dia, porque é cansativo, você acorda, tem horário de aula, tem horário de compromisso, e é todos os dias. Não é de final de semana ou uma aula na quarta-feira com a sua professora de inglês por videoconferência. Não, você vai sair da sua casa, vai sentar numa cadeira, ficar 3, 4 horas conversando, depende, óbvio, do modelo de intercâmbio que você vai fazer. O nosso foi o semi-intensivo, que a gente ficava de 3 a 4 horas estudando todos os dias. Então é de segunda a sexta, todo dia, sem parar. E no final de semana você encontra as pessoas. Então assim, é um esforço de energia, de conhecimento, de tanta coisa que você precisa querer, meu amigo. Então se você não quer, não é seu sonho, não é, esquece, para. Reavalia se realmente é isso que você quer fazer. É isso, meus amigos. Essas são as informações que eu queria passar pra vocês. Se ficou alguma dúvida sobre como foi, o que vocês querem saber sobre fazer intercâmbio 30+, deixa aqui que eu vou responder todas, porque pra mim, a minha percepção, a minha avaliação, valeu muito a pena, muito a pena. Eu já falei num outro vídeo sobre se vale a pena ou não em relação ao desenvolvimento do inglês. E pra mim ele não vai te trazer a fluência, mas vai te quebrar alguns paradigmas ali, algumas travas que talvez você tenha, que vai te ajudar. Pra mim, o resultado foi esse, foi incrível. Hoje, se você virar pra mim e falar, vamos conversar em inglês, posso até não conseguir falar tão bem, ou não desenrolar tanto tempo por falta de vocabulário, mas eu não vou ter medo de falar, que era uma das coisas que eu mais tinha, era medo e vergonha. Então, a partir de agora, eu só tento. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante, é relevante e que ele possa entregar para mais pessoas. Além de, claro, ajudar a criadora de conteúdo aqui que está se esforçando e cada vez mais querendo que vocês realizem seus sonhos de viagem. Então é isso, aproveitem e boa viagem!